Olá, piratas de cripto, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e nós vamos falar hoje do que está acontecendo no Bitcoin. Caiu para 86 mil, oportunidade de compra ou oportunidade de venda? Então nós vamos falar sobre isso durante o vídeo, mas antes não esqueça de deixar seu joinha aqui embaixo e o mais importante, você está com dificuldade no mundo cripto? Então clique no link da minha bio e venha lá para o nosso grupo grátis, não fica aí perdendo tempo e não fica aí batendo a cabeça. Então vamos para a análise do que está acontecendo no mercado cripto. Como que você já vem acompanhando há muitas semanas, eu falei para vocês que nós tínhamos a maior probabilidade de termos chegado numa região de resistência de preço. Onde é que é uma resistência de preço, né, meus queridos? Aqui, ó, tá? Entre 94 mil e entre 92 mil, tá? Nós chegamos aqui exatamente nos 93, tá? Entre 94 e 92 aqui, a média de 93, que era a resistência onde o preço deveria dar uma esfriada e lateralizar com uma queda ou uma lateralização com continuação de alta, tá? Aqui nós formamos o fundo do movimento no gráfico diário e nós eventualmente subimos, buscamos essa resistência e estamos tentando formar o famoso fundo ascendente. Nós temos duas possibilidades aqui. Nós formamos o fundo ascendente nessa região aqui e vamos fazer esse movimento famoso aqui conhecido como estrutura de alta, tá? Fundo ascendente, topo vai ser rompido, vai lá buscar a casa dos 100 mil, tá? 100 mil dólares. Então esse daqui é um dos possíveis movimentos. E o segundo possível movimento que nós podemos ter é o famoso fundo duplo, tá? Nós podemos ter o fundo duplo, onde que o preço vai eventualmente, não hoje, tá? Mas do dia de amanhã, durante a semana, vai vir cair aqui, vai perder aqui os 80 mil, vai voltar aqui acima, vai fechar aqui acima, e depois gradativamente vai voltar a subir aqui e rompendo essa região e também indo buscar a região dos 100 mil, que é a primeira base de resistência mais pesada do nosso tempo gráfico semanal, tá? Então esses são os dois possíveis movimentos que nós vamos ter dentro dos próximos dias, tá? Lembrando vocês aqui, ó, agora eu vou mostrar uma coisa muito interessante, porque que essas são as maiores probabilidades? Pelo seguinte fato, nós não tivemos uma bandeira de baixo. O que é bandeira de baixo? É um padrão que dá continuidade abaixo. Nós não tivemos esse padrão, tá? Nós conseguimos chegar aqui, ó, na nossa FIBO bem perto do 0,5, tá? Então ela anulou a probabilidade de uma continuação de queda, tá? A maior probabilidade de lateralização de preço. Bandeira de baixa, ela se dá aqui na primeira região da FIBO, no máximo com a segunda região aqui, tá? Que foi perdida, tá? No máximo. Mas geralmente fica aqui abaixo da primeira região. Geralmente por quê? Porque às vezes acontece que ela chegar nessa região, mesmo assim, ela conseguir cair e voltar como uma bandeira de baixa, tá? Então, primeira região, segunda região foi pertinho da terceira região. Então, nós anulamos a probabilidade de uma continuação de queda baseado na Fibonacci, tá? Também baseado na força do movimento de compra aqui, a maior probabilidade seria o famoso padrão de fundo ascendente com rompimento ou padrão de equilíbrio, onde que nós vamos ficar assim lateralizando até eventualmente esticar e voltar para cima. Por que voltar para cima? Pelo seguinte fato, vocês têm que lembrar de uma coisa que eu sempre falo para vocês: o preço não cai em linha reta e ele não sobe em linha reta. Então, se nós viemos de uma queda mais grande aqui na região dos 115 mil, nós vemos de 115, outra região dos 110, outra região dos 105 e outra região dos 95, tá? Então nós vemos de 4 semanas de queda. No gráfico semanal, qual que é a maior probabilidade? É nós temos formado uma base de preço, lateralizar nessa região aqui, até pode fazer um flush aqui para baixo, ó, e daí retomar alta. Aí sim nós vamos buscar a média móvel aqui, e a primeira região mais importante é aqui, ó, essa região aqui, dos 108 mil. Por que eu falo 100 a 110? Porque essa é a região que vai definir se nós vamos continuar a nossa alta ou se nós vamos voltar a cair e lateralizar com um pouco de correção por um período mais prolongado, tá? É este ponto aqui, tá? Esse ponto 108 mil. O preço deve voltar para essa região, bater aqui, aí nós vamos ter uma queda. Nesse ponto, nós vamos vir aqui, formar um fundo ascendente no gráfico semanal e vamos romper em busca de novas máximas, ou nós vamos refutar o topo, voltar a cair aqui, fazer um topo contra o topo anterior aqui nessa região, voltar aqui, perder essa região que nós estamos formando e aí sim vir buscar uma região mais para baixo aqui, que dá com a nossa média móvel de 200 período, que daria lá na casa dos 70 a 60, tá? Esse seria um possível movimento. O mais difícil de acontecer, mas ele existe, essa possibilidade, meus queridos. Sempre existiu e vocês estavam cientes disso, ou vocês não andam me acompanhando todo dia nas análises. Então, voltando para cá, mas esquecendo esse movimento que nós podemos ter,
e olhando a curto prazo e médio prazo, é o seguinte. Olha aqui, ó, como que nós tivemos essa movimentação. E olha aqui como que essa movimentação é semelhante. Então, o que nós podemos ter nas próximas semanas? Lateralização com subida. Nós podemos ter um flush para perder aqui, ó, assim, ó, e depois ele voltar aqui? Sim, porque nós tivemos aqui, ó, vocês têm que lembrar, olha aqui a base de preço. Uma semana nós perdemos, a outra semana nós buscamos uma região mais para baixo ainda, e mesmo assim terminamos a semana fechada para cima. Então, aqui nós tivemos, ó, um flush, tá? Conhecido também como uma possível movimentação de mais queda para engatar as últimas pessoas aqui, ó, que shortaram o mercado achando que nós ia buscar os 60 mil. Então, até hoje, lá esperando chegar nos 60 mil, eles ainda não conseguiram comprar nos 60 mil, mas eu sei que eles estão aguardando, né? Porque teve muita gente que eu me lembro que em abril falou que nós ia para os 60 mil e estão lá aguardando até agora, não compraram, tá? Então, inclusive, eles perderam toda essa alta aqui, mas eles estão aguardando chegar nos 60, tá? Exatamente igual do pessoal que está aguardando o preço chegar aqui nos 60, ou muito também do pessoal que está aguardando o preço chegar aqui na casa dos 54. E muito feliz também pelo pessoal que, claro, é mais conservador e está esperando o BTC perder 70% e vir aqui na região dos 30%, dos 30 mil dólares, tá? Então tem muita gente esperando vir nesses preços e com certeza eles vão cansar de ficar sentados esperando, mas se não tivesse eles aqui para esperar o preço chegar ali, não teria graça, porque estaria todo mundo comprando aqui e todo mundo iria ganhar seu preço subir. Então, para alguns ganhar, outros infelizmente vão ficar sentados esperando, porque assim funciona o mercado de criptomoeda, assim funciona qualquer mercado. Então, se vocês não quiserem ser os mão de alface ou não quiserem ser os compradores de topo, lembrem de uma coisa muito importante. Depois de um grande pânico, de uma grande queda, ó, depois de um grande pânico, de uma grande queda, depois de um grande pânico, de uma grande queda, qual que é a maior probabilidade do movimento? Depois de uma grande queda, de um grande pânico, qual que é a maior probabilidade do movimento? Então, pessoal, é sempre a mesma coisa, sabe? Chega a ser chato, mas é sempre a mesma coisa. Falei para vocês que nós ia sair daqui, nós ia formarmos um fundo, estamos tentando voltar de volta, provavelmente vamos voltar aqui, vamos ir para cima, vamos fazer isso, vamos fazer esse tipo de estrutura aqui, semelhante a esse tipo de estrutura aqui, semelhante a esse tipo de estrutura aqui, semelhante a esse tipo de estrutura aqui, ó. Tá. Então, assim, o movimento é sempre igual. Essa estrutura foi mais forte, ó. Ela veio, foi aqui e depois foi aqui, ó. Foi uma estrutura muito mais forte. Essa queda foi mais aguda, mas foi uma estrutura mais forte. Ela voltou rapidamente. Essas outras estruturas fizeram um movimento um pouco mais lateral de topos e fundos ascendentes aqui no RSI, tá? Então, o movimento é sempre igual, o movimento é sempre o mesmo, o pânico é sempre o mesmo. E a única coisa que muda que vocês continuem comprando quando vocês têm oportunidades de comprar Bitcoin barato, oportunidade de comprar Ethereum barato, oportunidade de vocês comprar alguma altcoin barato, é quando que o preço cai, quando tá todo mundo com medo. Vocês têm que sempre lembrar que nada mudou. O que mudou do preço aqui ao preço aqui? Somente o valor numérico dele, porque o projeto continua o mesmo, o Bitcoin continua o mesmo, o Ethereum continua o mesmo, as altcoins continuam o mesmo. E o que vai mudar? Vai mudar que você vai perder a oportunidade de comprar aqui e depois, quando o preço chegar aqui em cima, você vai querer me comprar. Quando talvez seria a hora de você ponderar uma parcial ou você voltar um pouco para a caixa, você vai querer comprar aqui. O preço vai para baixo, você já se desespera. Então, para todo mundo que está aí fora no mercado, o preço no patamar que está, maravilha para vocês começar a comprar ou comprar já e aproveitar a oportunidade. Quando o preço chegar nessa região aqui, nós vamos ter que analisar como estão os indicadores, como é que está a economia, e aí sim poderá entre talvez fazer uma parcial para ficar com um pouco de caixa se o preço voltar a cair, ou para quem já está com caixa fora, estou com caixa fora, estou com uma parte só investida, aí deixa o preço correr, entendeu? Faz talvez uma parcialzinha aqui, deixa o preço dar uma corrida, porque se ele voltar e romper essa região aqui de cima, se segure que nós vamos buscar os 150, 160, 200 mil. Para todo mundo que me pergunta se nós estamos em bear market, nós não estamos em bear market, tá, pessoal? Eu cansei de falar isso para vocês, vocês me perguntam sempre a mesma coisa. Nós estamos em bear market, nós chegamos em bear market, nós estamos em bear market. Isso daqui é bear market para vocês? Dá uma olhada aqui na estrutura do gráfico, ó. Aonde que nós perdemos a estrutura aqui? Onde? Ó. Fundo, topo. Fundo, topo. Fundo, topo. O que é essa estrutura aqui? Ó. O que essa estrutura parece para vocês? Não sei para mim. Não, desculpa, não sei para vocês, mas para mim parece uma estrutura de alta.
eu não posso estar enganado, sabe por quê? Porque isso daqui é uma estrutura de alta. Eu não preciso ser um gênio para ver que isso daqui é uma estrutura de alta. Você não precisa ser o Einstein das criptomoedas ou da análise gráfica para você ver que isso é uma estrutura de alta, ó. Fundo, topo, ó. O que isso daqui parece? Não parece uma escada para cima? Não parece uma escada para cima? Não parece, ó, uma estrutura de alta, meus queridos? Então, o que é isso daqui? É uma estrutura de alta. Então, quando vocês me perguntar, nós estamos em tendência de baixa? Nós estamos... não, vocês não me perguntar se nós estamos em tendência de baixa. Vocês me perguntam se nós estamos em bear market. A mesma coisa se falava quando nós estávamos aqui, ó. Esqueçam esse movimento aqui, esqueçam, ó. Quando nós estávamos aqui, ó, o pessoal também me perguntava, nós estamos em bear market? E eu falava, olha, tá vendo a estrutura, como é que tá? Vou fazer aqui um pouco mais direto. Tá vendo a estrutura, como é que tá? É uma estrutura do quê? Esqueça esse movimento aqui, ó. Ó, esqueça que subiu, ó. O que é isso daqui, ó? Olha, lembra desse movimento aqui? Era uma estrutura de alta. E depois disso, o que aconteceu? Aconteceu essa movimentação aqui. Depois de tudo esse pânico aqui, aconteceu essa movimentação de alta. Então aqui nós também estamos com uma estrutura de alta. Então por que vocês estão com medo? Eu não sei por que vocês estão com medo de vocês aproveitar a oportunidade. No momento, meus queridos e queridas, que nós perdermos a região dos 74 mil aqui no gráfico mensal e fecharmos abaixo, aí nós perdemos a estrutura de alta. Aí nós podemos dizer, opa, agora podemos estar em bear market. Até isso acontecer, nós não estamos. Até isso não acontecer, tudo que vocês olham aqui e analisam são probabilidades. Nós podemos estar em uma possível entrada em bear market, sim, mas vocês têm que lembrar que quando nós estávamos aqui a perder essa região, nós também estávamos em uma possível entrada em bear market. Aqui embaixo, quando que nós perdemos essa região aqui, ó, nós também estávamos numa possível entrada em bear market. E por incrível que pareça, aqui embaixo também, ó, quando que esse movimento aqui, ó, aconteceu, ó, aqui, ó, nós poderíamos estar numa possível entrada em bear market novamente. Nem tínhamos saído do bear market, nós podíamos entrar em bear market de novo. Então, todas essas probabilidades são probabilidades do movimento que pode levar para um movimento de bear market. Sabe quando que vai levar para um movimento de bear market? Quando que nós entrarmos em um bear market. Então, pare de querer prever o que vai acontecer no futuro. E aproveita o presente, porque se você não aproveitar o presente, você não vai conseguir fazer o mais simples e básico para ganhar dinheiro nesse mercado. Quer comprar barato, tá? Quer comprar barato, quer aproveitar as oportunidades. Você vai comprar barato aqui, ó? Você vai comprar barato aqui? Vai. Tá barato aqui? Tá. Qual que é a maior probabilidade aqui do movimento? Qual que é a maior aqui é voltar para essa região. Então, quando chegar nessa região 105, 100, aí você senta e analisa. Vou ficar exposto? Vou sair fora? Vou vender uma parte? Aí você senta e analisa. Mas nesse ponto que nós estamos agora, aproveita a oportunidade, porque não ficaremos muito por esse tempo. E o mais importante, lembre de uma coisa. Se está todo mundo achando que nós estamos em bear market, é só vocês seguirem o que está todo mundo achando. Porque com certeza, todo mundo que acha que nós estamos em bear market deve ser que ganha muito dinheiro. Inclusive, 90% das pessoas que acham que nós estamos em bear market são as 90% das pessoas que mais ganham dinheiro no mercado de investimento. E os outros 10% são as pessoas que perdem, porque no mercado nós somos compostos de muitas pessoas que ganham e poucas pessoas que perdem. Isso na cabeça de vocês, tá? Porque no mercado que vocês não conhecem, que é esse mercado aqui, 90% das pessoas perdem dinheiro, 10% ganham. Então, se vocês estão seguindo 90% das pessoas, com certeza vocês devem estar no caminho certo. Só depois, quando que o preço subiu, vocês comprar topo lá em cima, não esquece de continuar seguindo a manada. Porque se a manada está indo para cá, vocês têm que pegar e ir para lá. Porque se vocês continuarem indo junto com a manada, o que todo mundo acha, vocês sabem o que vai acontecer lá no final, né? Vocês vão sentar na boneca, tá? Então, se você gostou do vídeo, não esqueça de me seguir. Você está com dificuldade no mundo cripto? Não esquece de clicar aqui e ir lá para o nosso grupo grátis. E o mais importante, se você não entender essa dinâmica que eu expliquei para você, você não vai conseguir ganhar dinheiro no mercado cripto. Pare de ir junto com a manada. Pare de achar o que todo mundo acha. Comece a fazer o contrário. Porque se você fizer o que todo mundo faz, você terá os mesmos resultados. Para ter resultado diferente, faça diferente. Gostou do vídeo? Não esquece de me seguir. Deixa o joinha aqui embaixo. E deixa aqui nos comentários se você acha que nós estamos em bear ou em bull.